Tudo bem, alunos? Estamos aqui de volta com mais uma aula. Agora vamos entrar na prática do desenho técnico, né? Nós abordamos até o momento parte teórica, falamos sobre diedos, falamos sobre vista, sistema mongiano de projeção, projeção ortogonal. Agora vamos iniciar a nossa prática. E nós vamos iniciar o desenho e a interpretação de vistas ortográficas, né? Nós temos, conforme falamos anteriormente, você tem que imaginar o seu sólido envolvido por um cubo, onde cada face desse sólido é projetada de forma no cubo e essas vistas são rebatidas de 90 graus dentro do sistema mongiano. Então nós teríamos as vistas como se fosse uma cruz deitada, né? A vista frontal no centro do nosso desenho. Ela está aqui no centro do nosso desenho. Teríamos a vista superior, como é o primeiro diedro, embaixo, a vista lateral esquerda na direita e a vista lateral direita na esquerda. Teria também a vista inferior, projetada em cima, e a vista posterior projetada além da vista lateral esquerda. Mas essas duas vistas nós não trabalhamos em desenho técnico. Então, a maior parte dos desenhos de objetos e peças exige então apenas 3 ou 4 vistas para que o objeto possa ser corretamente descrito. Para obter as formas da vista de forma correta, nas posições corretas, usa-se um processo de localização e transferência da posição dos vértices de uma vista para outra. Em alguns casos, você pode até desenhar a vista de forma completa e depois passar para outra. Em outros casos, o exercício adiante vai mostrar para a gente, uma pequena animação nós vamos mostrar mais adiante. É necessário trabalhar então em todas as vistas de forma simultânea para você conseguir completar o seu desenho. Aqui nós temos o esquema das principais vistas que queremos trabalhar. A vista frontal fica em cima, a vista superior embaixo dessa pequena casa, a vista lateral esquerda e a vista lateral direita. Foram desenhadas aqui 2 vistas laterais apenas para mostrar diferenças do número de janelas nas fachadas laterais. Para entender a geometria, bastaria apenas uma dessas vistas laterais, como nós vimos em aulas passadas. Reparem que as vistas são equidistantes entre si, tá? Imagine a linha de terra passando aqui no meio entre a vista frontal e superior e a distância sendo a cota e o afastamento dessas vistas. Então, para a gente pensar como fazer essa transferência de pontos, existem 2 maneiras. Você pode usar os seus quadros 45 graus, traçando uma linha inclinada de 45 graus em relação à vista frontal. Aqui no caso ele está pegando exatamente na parte inferior dela à direita, e aí nós vamos projetando os vértices e arestas nessa linha de 45 graus e por meio de linhas auxiliares construímos a vista lateral e passamos informações da vista lateral também através dessa linha de 45 graus. Você pode usar o esquadro ou você pode usar um compasso com centro na origem, onde você faria círculos concêntricos para fazer esses círculos auxiliares. Também é possível fazer isso. Mas então, agora vamos ver um pequeno vídeo que mostra para nós, né, o problema de desenhar desse sólido que nós estamos dando aqui para vocês, desenhar a vista frontal. Então vamos aqui a um exercício prático. O primeiro problema, que seria desenhar as vistas de frente, superior e lateral direita do nosso sólido. Nós temos aqui algumas observações, né, que mostra que isso aqui não é uma perspectiva isométrica, então você não pode medir distâncias, não pode aqui medir ângulos, pegando seus calímetros, um transferidor ou qualquer coisa do gênero,
porque não é uma perspectiva isométrica. Então, a forma dela não obrigatoriamente é conforme ao sólido. O que nós temos são as dimensões que o problema apresenta para a gente. 6 de largura, 8 de profundidade, 6 de largura e 6 de altura. Eu desconheço a altura dessa rampa que fica no meio, desconheço o ângulo de inclinação dessa rampa e a altura dessa rampa aqui principal. Então, eu vou descobrir isso não por cálculos, mas pelo próprio processo de desenho em si. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos a nossa folha, como nós vamos fazer a vista frontal, a superior e a lateral direita, baseado nas dimensões que eu tenho e na escala do desenho que você está utilizando, digamos, seja 1/100 seu escalímetro, você vai ver se o seu desenho cabe nessa folha e traça, então, bem fininho os eixos para posicionar as vistas, né? Que você pode até imaginar como sendo a própria linha de terra, sendo que a distância da vista frontal e da vista superior para essa linha seria cota e afastamento seriam iguais. Então eu começo a traçar linhas auxiliares muito finas aqui, ó, né, que é o segundo passo, e iniciar o traçado da vista frontal ou vista de frente. Primeira coisa que eu tenho é essa face amarela, que é um retângulo de 2 de largura por 6 de altura. Então, eu posso já traçar ele na vista frontal. O que mais que eu tenho? A largura total do sólido, 2 desse retângulo, 2 no meio e 2 a largura da rampa. Então, a base toda de 6 eu já posso traçar. O que mais que eu tenho? Este retângulo menor que mede 2 por 1, 1 de altura e 2. Então tá aí. Isso é tudo que eu tenho aqui na vista frontal. Não tem como determinar o que está representado aqui em vermelho, nem vermelho aqui atrás, porque eu não tenho essas alturas. Então, essas medidas eu vou determinar a partir das outras vistas e pelo método de transferência de ponto. Então vamos agora descer e começar o nosso desenho pela vista, o nosso desenho pela vista superior. Essa ordem é boa. Você faz a frontal, faz a superior e depois você parte para as laterais. É como se você tivesse o seu sólido envolto num paralelepípedo imaginário, onde as faces do sólido vão ser projetadas nas faces desse paralelepípedo e depois ser rebatidas de 90 graus, como se fosse no sistema mungiano. É como é o sistema mungiano. Então, desço as linhas auxiliares todas, ou linhas de chamada, se assim preferir. Reparem que ele está usando um traçado bem fino. Você deve usar um grafite HB com 0,3 milímetros, mas muito fininho. E aí eu começo a desenhar a minha vista superior. Eu tenho essa profundidade, lembre-se que isso aqui na vista superior é a profundidade do sólido. Eu começo a desenhar lá atrás essa aresta de 2 de largura. E desenho as duas que estão no meio, que eu sei que estão a 2 do fundo, mais 2, que é a segunda aresta em termos de profundidade. Então já posso traçar aqui. Posso traçar também, continuando o nosso desenho, toda essa face aqui, ó, mostrando aqui para a gente que nós temos 6 de profundidade. E agora eu posso desenhar a outra face que está aqui, essa outra face, que é a superior, eu posso desenhá-la agora na vista superior. Pronto. Isso é tudo que eu tenho da vista superior. Não existe, nesse caso em particular, nessa vista não existe arestas invisíveis. Então eu vou dar prosseguimento, vou traçar aquela linha de 45 graus, que vai cortar essa linha, essas várias linhas de chamada. Em cada ponto que ela corta, eu subo uma vertical em direção aonde vai ser construída a minha vista lateral direita. Então vamos lá. Essa vista lateral direita que está aqui, ela é a chave para que a gente determine as alturas que estão faltando do nosso sólido. Então vamos lá, vamos traçar primeiro a linha de 45 graus e reparem, aonde ela cortou cada ponto desse aqui, ó,
que ela cortou a linha de chamada, eu vou subir uma vertical, assim por diante. Então, reparem, ele já está começando a traçar essas linhas verticais, ó. Ele vai traçando sozinho, mostrando para a gente aonde estão essas linhas verticais que vão depois receber linhas da vista frontal. Pois bem, então vamos agora iniciar o traçado da nossa vista lateral. Então ele começa aqui traçando essa altura. Repare, esse retângulo que nós temos aqui, ó, na frontal, vamos pegar aqui esses dois pontos, tá? Esse pontinho aqui, superior direito desse retângulo, ele está coincidente com nessa posição aqui na vista superior. Então eu posso levar uma linha de chamada horizontal a partir da vista frontal, levo a partir desse ponto outra linha de chamada até a linha de 45 graus, subo uma vertical, onde as duas linhas se encontram, me dá a posição desse ponto aqui superior direito desse retângulo menor na vista lateral e também a sua base. Agora, outro detalhe que eu posso saber é o prolongamento dessa rampa até o chão ou até a linha de base, tá? Vai gerar um ponto que ele não existe, mas ele pode ser representado. Ele estaria nessa posição aqui, ó, e teria altura zero. Então, eu levando esse ponto aqui da vista superior até a linha de 45 graus e subindo, eu vou determinar esse ponto na lateral e depois eu tenho como determinar a inclinação da rampa. Vamos ver. Reparem que ele fez um detalhe aqui, né? Uma visão explodida que a gente chama em desenho, mostrando o ponto B e esse ponto A imaginário, que ele não existe, mas seria o ponto aqui da base. Esse ponto A, na vista é possível você determinar ele na superior, leva para a linha de 45 graus e até a linha, ele vai estar na linha, exatamente na linha na base do sólido, na vista lateral. Então vamos ver como é que fica. Então eu tenho ele aqui, levei. É possível agora traçar a rampa, porque ele estava nessa posição aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, um slide. Ele estaria nessa posição, então eu posso traçar aqui a linha. Feito isso, eu já tenho o comprimento da rampa. Paro aonde? Paro exatamente nessa linha que eu estou trazendo desse ponto, que é o ponto C, aqui atrás, até a linha de 45 graus, subo na vertical, determino sua altura aqui, e agora, a partir daqui, eu já tenho condições de determinar na vista frontal a altura dessa rampa. Posso continuar, então, desenhando a minha vista lateral. Desenhei toda a profundidade dela, subi com a rampa maior e fechei o contorno da minha vista lateral todinha. Agora, as arestas vermelhas vão resultam das operações de observações das três vistas simultaneamente. Então agora eu posso determinar essas arestas internas, as alturas dessas arestas internas que não tinham sido representadas na vista frontal, a partir dessa aresta vermelha que está aqui na vista superior, levando para de 45 graus, batendo até onde encontra a rampa e levando depois para a vista frontal. Tanto para uma aresta, olha aqui ele mostrando com linha tracejada, e depois traçando a próxima. Reparem que esse retângulo aqui, que representa essa parte interna aqui, ele está menor na vista frontal do que na vista superior. Por quê? Porque a vista frontal ele aparece inclinado, ele não aparece em verdadeira grandeza, por isso ele está com dimensão menor. Então podemos agora completar a vista lateral. Com essa altura da rampa, podemos, trazendo da vista lateral, já temos aqui a vista frontal. Então a vista frontal está toda desenhada. O que falta agora
é determinar as arestas invisíveis correspondentes a essa rampa interna. É do mesmo processo, transferindo pontos da superior para a linha de 45 graus. Ó. Então, nós vamos traçar, de acordo com as normas brasileiras, as arestas invisíveis são tracejadas. Então, vamos lá, levando aqui a primeira rampa, levando a segunda rampa, temos a aresta tracejada, terminamos aqui a nossa vista lateral direita. E reparem que apareceu aqui na vista frontal também uma aresta tracejada, que é exatamente esse pedacinho, aqui, ó, ela aparece aqui, ó, na parte direita, que é exatamente esse pedacinho que está aqui oculto. Então, terminamos aqui o processo de desenho das nossas vistas. Muito obrigado e até a próxima.